Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto que tem tudo a ver com a minha filosofia de ensino e tratamento, que é a constante união dos fatores oclusais, estéticos e funcionais. Hoje eu vou falar sobre sobremordida. Então, quando a gente fala em correção da sobremordida, nós podemos pensar em consegui-la sob duas perspectivas. Sob o ponto de vista da oclusão e sob o ponto de vista da estética. É engraçado assim que você pode corrigir a sobremordida seguindo qualquer uma dessas perspectivas. Mas com certeza, se você procurar unir esses dois pontos de vista, não resta a menor dúvida que o resultado será muito mais interessante para o seu paciente e, claro, para você também. Afinal de contas, o que é bom para ele é bom para você, lógico. Nessa perspectiva, se a gente encontrar um meio termo, ou melhor, a união das necessidades oclusais com as possibilidades estéticas, não resta a menor dúvida de que iremos alcançar o que a gente pretende, que são os melhores resultados. Sendo assim, a gente deve ficar sempre muito atento para que durante a correção da sobremordida tenhamos sempre em mente que o ajuste desse problema ortodôntico oclusal irá interferir na estética e vice-versa. Também é bom lembrar que a correção da sobremordida tem uma forte relação com a correção da sobressaliência. E a correção de uma irá interferir fortemente na correção da outra. E é por isso que a gente deve seguir com muita atenção os caminhos que levam aos resultados que a gente quer. É por isso que eu sigo como protocolo as seguintes etapas: avaliação do conceito do plano oclusal estético funcional, o exame das 6 linhas horizontais do sorriso, com especial atenção para a linha do lábio superior, que irá me dizer a altura do sorriso, e a análise do template Smile Curves, o que vai me levar à conclusão de qual é o melhor planejamento para determinado caso. Agora, eu também preciso entender que a correção da sobremordida irá interferir na sobressaliência por questões físicas e biológicas, que uma relação está diretamente envolvida com a outra. O que me leva à necessidade de compreender também o protocolo de ajuste da sobressaliência e incorporar esse ajuste em conjunto com a correção da sobremordida. Nesse caso, eu preciso entender que as inclinações dos incisivos têm importância capital na correção do overjet, isso é, na sobressaliência, e que essas inclinações irão afetar a face, ou melhor, o perfil facial, em especial a região dos lábios, nariz e mento, e que também irá afetar o reflexo de luz na superfície vestibular dos incisivos centrais superiores, conforme eu vou mostrar mais na frente. Então, para entendermos melhor todo o processo, é preciso que a gente conheça como funciona o raciocínio do plano oclusal estético funcional. E quem quiser conhecer melhor o assunto, eu recomendo a leitura do artigo que foi publicado na DPJO em julho de 2016. E o que o POEF estabelece? O plano oclusal estético funcional estabelece que para sorrisos jovens, os incisivos superiores devem ultrapassá-lo de 2 a 4 milímetros e os incisivos inferiores devem tocá-lo ou ficarem abaixo. Além disso, o POEF também leva em consideração a altura facial. Isso é, além do próprio plano oclusal estético funcional, a gente deve também avaliar as proporções faciais. E o limite dessas proporções é a relação de 45% para o terço médio e 55% para o terço inferior. Sendo que o terço médio ele é medido do násio até a espinha nasal anterior e o terço inferior da espinha nasal anterior até o mento. Em outras palavras, meu querido e minha querida, o ajuste da sobremordida deve levar em consideração não só a posição dentária, como também as proporções faciais. E caso essas proporções faciais estejam muito alteradas, é preciso avaliar sim com muito cuidado se a relação da face necessita de mudanças cirúrgicas. Isso é, o caso pode ser tratado com compensações dentárias ou
esse caso é um caso cirúrgico? Essa é a grande questão. Em outras palavras, não teremos sucesso do tratamento da correção da sobremordida se a gente fizer a correção apenas dentário. Ou seja, a gente precisa fazer o ajuste oclusal, facial e estético se a gente quer que o caso fique campeão. Além do plano oclusal estético funcional, a gente deve avaliar as 6 linhas horizontais do sorriso, com especial atenção para a linha do lábio superior, que estabelece a altura da linha do sorriso. Porque é juntando os dados da altura do sorriso, proporções faciais e POF, que a gente vai ter uma noção exata de quais dentes vamos intruir ou não. Assim, deixa eu explicar melhor. É com a união de todos esses parâmetros que a gente vai saber se precisa movimentar os incisivos superiores ou inferiores. E isso é fundamental para que a gente consiga obter o resultado que a gente quer, se nós estamos pensando em resultados estéticos e oclusais, tudo junto. E para facilitar ainda mais o ajuste estético dos dentes antero-superiores, durante o ajuste da sobremordida, nós utilizamos o template Smile Curves. E se você quiser saber um pouco mais sobre ele, eu também recomendo a leitura do meu artigo, que também foi publicado na DPJO. Então, agora sabendo o que é preciso ser observado para a correção oclusal e estética da sobremordida, nós podemos avaliar esse caso e ter uma noção exata do que é preciso ser feito para que o ajuste vertical dos incisivos seja feito. Ou seja, com base no nosso protocolo, nós iremos corrigir esta sobremordida exagerada, sabendo exatamente quais dentes precisam ser movimentados. Por isso, precisamos avaliar a relação das proporções faciais e, nesse caso, eu costumo usar o template 45-55, que já me diz com facilidade e simplicidade, sem a necessidade de eu estar medindo absolutamente nada, se a face se encontra equilibrada ou não, e se tem uma tendência para uma face longa ou curta. Nesse caso, podemos ver que se trata de uma face equilibrada com uma leve tendência para uma face curta. Daí, juntando com a análise do POF, que me mostra que os incisivos superiores estão 3 milímetros abaixo do plano oclusal e os incisivos inferiores 2 milímetros acima, eu chego à conclusão que para a correção dessa sobremordida, se eu quero um resultado estético e funcional, eu preciso intruir os incisivos inferiores 2 milímetros e manter os incisivos superiores na posição vertical, porque essa paciente já tem um sorriso baixo. Analisada essas questões, eu passo para a avaliação da face. E fazendo uso dos templates do protocolo do fluxo do sorriso, que são todos oriundos do meu livro Estética em Ortodontia, um sorriso para cada face, e se você quiser mais informações é só dar uma olhadinha, eu percebo que essa face, junto com a oclusão, permite e requer que o ajuste da sobremordida seja feito com o ajuste das inclinações dentárias, o que irá beneficiar a estética facial e a estética do sorriso. Então agora eu faço a transferência do posicionamento dos lábios durante o sorriso para a imagem da foto intrabucal frontal e avalio como está o posicionamento das 6 linhas horizontais do sorriso, do template Smile Curves e do reflexo de luz na superfície vestibular dos incisivos superiores, que eu vou explicar mais adiante. Agora, juntando as informações da estética dentária com as necessidades faciais e do POF, eu posso começar a pensar em corrigir a sobremordida com muito mais confiança do que é preciso ser feito, para que os resultados fiquem satisfatórios do ponto de vista oclusal, funcional e estético. Como esse caso é uma classe 2, segunda divisão, fica claro que todos os fatores irão se relacionar na hora em que a gente estiver tratando. Porque eu só vou conseguir resolver esse caso se eu corrigir as inclinações linguais de coroa dos incisivos superiores, planificar a curva de SPI e, claro,
conseguir uma relação de classe 1 de caninos, buscando a retração da arcada superior e a projeção da inferior. Aqui vale lembrar o conceito do reflexo de luz na superfície vestibular dos incisivos superiores, que eu publiquei em um artigo que escrevi em 2012, também na DPJO. O que o reflexo de luz na superfície vestibular dos incisivos superiores nos mostra é que a sua posição assim tem uma relação direta com o grau e o tipo de inclinação dos incisivos superiores. E isso é muito legal, porque facilita demais a nossa vida. Por exemplo, quando o reflexo estiver no terço incisal, ele irá nos indicar que a inclinação é para vestibular. Quando estiver no terço médio, mostrará que a inclinação está dentro dos parâmetros ideais. E quando se localizar no terço cervical, ou seja, lá em cima, a inclinação é lingual. Sendo assim, para uma estética legal dos incisivos superiores, o ideal é que o reflexo esteja no terço médio, o que nos indicará, independente de números, que eu detesto números, que os incisivos estão com inclinações ideais. Beleza? Mais uma vez, o que a gente quer é o ajuste da sobremordida em conjunto com o ajuste da sobressaliência, que nesse caso irá precisar que se crie um overjet para que se possa ajustar a relação de caninos em classe 1. Porque como está em classe 2, eu preciso de um overjet para daí ajustar essa relação de caninos de classe 2 em classe 1. É por isso que a gente precisa entender qual a melhor prescrição para cada situação. E caso não queira se preocupar com isso, você pode dizer, eu não gosto de prescrição, que pelo menos saiba fazer o ajuste das inclinações, claro, aí através de dobras que controlem a força de torque dos fios. Então, eu não gosto de prescrição, não tem problema nenhum, dei dobra, mas alguma coisa você tem que fazer com as inclinações. Isso é, se não quer usar prescrições específicas, que pelo menos controle com dobras de terceira ordem o que é preciso ser feito. Nesse caso, tínhamos duas boas opções para se escolher, que tanto podia ser uma prescrição MBT com 17 graus para os incisivos superiores e menos 6 para os inferiores, ou uma prescrição Roth com 12 graus para os superiores e menos 1 para os inferiores. Como eu ainda tinha que levar em consideração a folga do fio dentro da canaleta, que a gente sabe que é por volta de 10 a 12 graus, quando se usa um fio 19 por 25 no slot 22 por 28, eu optei pelo MBT. Então, eu fiz a colagem me baseando pela linha incisal, já que era um sorriso baixo. Mas isso aqui, o que eu estou mostrando, é só um detalhe desse caso. Um outro dia, é claro, eu vou explicar com mais detalhes como é que eu faço e por que eu faço esse tipo de colagem com base na altura do sorriso. Só lembrando que essas imagens são de outro caso e eu estou aqui usando só para exemplificar. Eu corrigi a sobremordida planificando a curva de SP com projeção dos incisivos inferiores, mas com um controle de torque dado pela inclinação menos 6 da prescrição MBT e com a correção da inclinação dos incisivos superiores para vestibular, também facilitada pelo aparelho MBT. E tudo isso com auxílio de elásticos classe 2, porque eu queria manter a exposição dos incisivos superiores ao mesmo tempo que eu corrigia a relação classe 2 de caninos e molares. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre os efeitos dos elásticos, dá uma olhadinha na minha aula sobre elásticos aqui no YouTube. Assim, eu consegui corrigir a sobremordida e a maloclusão classe 2, junto com a inclinação dos incisivos, mantendo a exposição dos incisivos superiores e obtendo, claro, os resultados oclusais e estéticos e funcionais que eu queria. Como a gente pode ver na harmonização das 6 linhas horizontais de sorriso, do encaixe dos dentes dentro do template Smile Curves e do reflexo de luz no centro da superfície vestibular dos incisivos superiores. E tudo isso com reflexo positivo na estética do sorriso e na estética facial. Porque é isso que o nosso paciente quer. E claro, eu já disse, a gente
também. É o que a gente mais quer. Então, pessoal, hoje é só. Se você gostou dessa aula e quer que eu continue falando sobre outros assuntos, por favor, deixe o seu comentário me dizendo sobre as suas dúvidas, o que você achou da aula, porque só assim, sinceramente, eu vou ter estímulo para continuar produzindo material para o nosso canal. Eu também aproveito para lhe convidar a se inscrever nesse nosso canal, que é o lugar de todos os ortodontistas que valorizam uma ortodontia de qualidade e sem querer ser clichê, de excelência. Beleza? Forte abraço!